Olá, pessoal. Você está no Diário de uma Guerreira? Bom, eu sou a Priscila, criei esse canal aqui para desabafar, é um diário, né? Mas eu tenho trazido alguns temas variados de artes marciais, aí eu misturo um pouco com jornalismo, eu misturo um pouco com cinema, eu vou fazendo uma mistureba, é uma miscelânea. Eu quis que meu canal fosse tipo uma revista, sabe, eletrônica. Então é uma revista eletrônica. Então tem um diário, tem desabafo, tem umas brincadeiras, né? Que eu criei uns personagens que eu me divirto fazendo, mas é brincadeira, tá? É que os marciais precisam ter mais bom humor. Engraçado, eles gostam de tirar da cara das mulheres, mas quando as mulheres tiram da cara deles, eles ficam bravos. Marciais, vocês têm que ter um pouquinho mais de bom humor, né? Eu me divirto demais com os personagens. Eu me divirto demais. Eu me apego aos personagens. E engraçado é que eles se reconhecem, sabe? É muito divertido. Bom, mas assim, então, o meu canal, ele é uma revista eletrônica. Eu quis que fosse assim. Então tem a parte de diário, tem a parte de história, tem aí eu falo um pouquinho da história de algumas artes marciais, tem curiosidades, aí tem as minhas experimentações marciais, que sou eu, né, experimentando as artes marciais. Eu vou voltar a fazer isso, tá? Quando melhorar esse negócio da pandemia, eu vou voltar a fazer os experimentos, as experimentações marciais, porque eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de vivenciar as artes. Eu adoro fazer isso, é verdade, adoro. Eu vou voltar a fazer isso. E aí tem, eu falo de horóscopo, de cinema, eu falo um monte de coisa, assim. Então, mas hoje eu vou falar de comunicação, né? Porque assim, eu falo pouco de comunicação, e a comunicação é minha área, né? Eu trabalho com comunicação. É, mas é que assim, é aquela coisa, né? Aqui é um diário, então eu não coloco muito aqui é, os conhecimentos de comunicação que eu tenho, tá? Ficou muito legal, eu gosto do meu canal assim, sabe? Assim, sem planejamento, eu desabafo, falo as coisas, eu gosto. Então eu não fiz um planejamento pensando no público, mas vocês devem fazer, tá? Principalmente o pessoal, né, de artes marciais, que é um pessoal que, né, quer fazer um trabalho de divulgação, blog, site, canal, vocês têm que fazer um planejamento. É importante fazer uma estratégia, montar uma estratégia de comunicação e de planejamento para qualquer negócio, tá? Não é só pro de comunicação, né? Não é só pro de arte marcial, desculpa, gente. Não é só pro de arte marcial. Você tem que ter uma estratégia para você atrair as pessoas que você deseja atrair para o seu canal, para o seu site, para o seu blog. Esse é o primeiro passo, né? Para você criar um blog. Antes de você criar um blog, criar um canal, criar um site, ou até criar, né, uma página no Instagram, você tem que primeiro pesquisar. Pesquisar bastante. Pesquisar bastante o que o seu público lê, se interessa, e pesquisar bastante tudo o que é feito sobre artes marciais. É importante pesquisar no Google, tá? Pesquisar tudo o que é feito né, em termos de site, de blog, de canal, nas redes sociais, o que é feito de arte marcial, tá? Aí, depois que você fez essa pesquisa, você tem que definir quais são os seus avatares. Qual é o seu avatar principal? Porque tem um público principal, que é o público que você quer atrair. Qual é o seu público? Então você tem que definir. Quanto mais bem definido o seu público estiver, mais bem amarrado, mais bem amarrado será o seu canal, o seu blog, o seu site. E mais fácil será você conseguir atraí-los para assistir. Tá? Então você tem que ter todo um conhecimento de quem é o seu público. Quem é o seu público? Mulher, homem, faixa etária, classe social, o que eles fazem, o que eles gostam, o que eles não gostam de fazer, tá? Então você tem que ter isso. Às vezes é interessante fazer uma pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa com pessoas que você conhece, que mais ou menos é o público que você quer, né, alcançar na sua mídia, né? No canal, no blog, no site, no Instagram. Então você pode fazer uma pesquisinha com amigos dos amigos que tem mais ou menos a faixa etária e mais ou menos reflete um pouquinho o teu público para entender um pouco como é que ele pensa. Porque só vai dar certo se você entender como o seu público pensa, tá? Então você tem que ter um planejamento para isso. Você tem que entender o que seu público gosta de ler, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele gosta de fazer.
qual é a idade, sexo, classe social, tudo isso, né? Você tem que ter esse planejamento. Porque você tem que produzir conteúdos direcionados para esse público, porque cada público, ele busca um conteúdo. E cada público tem uma linguagem. Você tem que ter uma linguagem para alcançar esse público. Com cada público você tem que ter uma linguagem, tá? Por exemplo, se eu quisesse ter um canal voltado para marciais e eu quisesse ter público, se eu me preocupasse com o público, eu faria um canal mais informativo, tá? Eu não faria um canal polêmico, feminista, polêmico. Eu não faria. Por quê? Porque um canal polêmico como o meu, ele é uma faca de dois gumes. Ele atrai muito as pessoas que têm curiosidade, são contra e são a favor. Mas ele também tem uma rejeição grande, tá? Existe um público muito grande que rejeita o meu canal. Por quê? Porque o meu canal é polêmico, é crítico. Ele tem um posicionamento. Ele fala mal do machismo e o machismo é o coração das artes marciais. Eu tô falando mal de uma coisa que é a estrutura das artes marciais. Então, é óbvio que o meu canal sempre vai ser um canal complicado para público. Porque é ou ame ou não ame, né? E tem os curiosos no meio disso. Então, vai demorar mais para conseguir um espaço, tá? Mas é um canal bem segmentado. Isso é bom. Quanto mais segmentado, melhor. Quanto mais segmentado, melhor, tá? Criar um diferencial é importante, tá? Se você tiver um canal, um blog, um site, crie um diferencial. Seu canal, ele tem que ser a sua cara. Mesmo que você... e não adianta você criar algo que não seja você, porque o público sabe. Ele percebe quando você é sincero, quando o teu canal é você. Ele percebe, tá? Então, o teu canal, ele tem que refletir você, sua personalidade. Ele tem que ser sua alma, tá? Mesmo que você exagere um pouco. Porque o canal também, quando você cria um canal, você também cria uma persona social sua, né? É claro, você é aquele, mas você cria uma persona social, você cria uma marca. Ainda mais quando é um canal forte, como o meu, né? Meu canal é forte, ele tem uma personalidade, ele fala sobre o machismo, o foco é criticar o machismo nas artes marciais. Esse é o foco do meu canal. Esse é o foco, tá? Então, ele tem essa personalidade. Então, ele tem que se manter. Essa é a alma dele. É a crítica ao machismo, né? É a alma dele, tá? Agora, é curioso porque o meu público não são os marciais, mas acabaram sendo os marciais. E então, você também tem que pensar nisso. Muita gente que entra no meu canal não é marcial. E muita gente que entra no meu canal não é mulher. Eu tenho muito público masculino, por incrível que pareça. E por quê? Então, você tem que entender que, às vezes, você vai atrair o seu público-alvo, só que você tem que também falar para quem não é seu público-alvo. Você tem que estar aberto a isso. Então, eu sei no meu canal, pelas estatísticas, que o meu público, no começo, eram mais homens do que mulheres. Depois, mudou. Aí, aumentou o número de mulheres e diminuiu o número de homens. Agora eu vejo que está aumentando o número de homens. Está voltando a aumentar o número de homens e diminuiu um pouquinho o número de mulheres. E a faixa etária do meu público é mais ou menos a minha faixa etária. É de uns 30 para uns 50, 60. É essa faixa etária, a maioria do meu público. Então, o que acontece? Eu tenho que entender que esse é meu público. Mas meu canal não tem objetivo, né, de ter sucesso. Eu gosto de fazer isso, eu faço mais para me divertir. E aí, é claro, quando você faz uma coisa que é a sua cara, que tem uma personalidade, você vai tendo sucesso, você vai tendo sucesso. Mas o meu público não são os marciais, são os não marciais, porque o meu objetivo é contar para quem não faz arte marcial sobre o mundo da arte marcial pela ótica de uma mulher. E de uma mulher feminista. Então, é bem específico, tá? É uma mulher feminista, não é uma mulher marcial, como todas, tá? Não é.
Eu tenho um diferencial dentro do grupo de mulheres marciais, eu sou diferenciada. Tá, eu sou diferenciada por quê? Porque eu sou feminista e eu falo mal do machismo nas artes marciais. E então, é diferente. Meu canal é diferenciado. Então, vocês podem pegar o canal de qualquer mulher marcial, que vocês vão ver que o meu é diferenciado. É muito diferenciado. Né? É bem. E eu sempre quis isso. Eu gosto disso. Então, aí você vai ter gente te atacando, mas faz parte. Se você quer trabalhar com comunicação, e você quer ser autêntico, você vai ter sempre gente que gosta e gente que não gosta. É assim, faz parte. Meu trabalho é polêmico. É natural que as pessoas não gostem, que algumas gostem e que outras não gostem, tá? É normal. Então, eu acho que esses são os elementos muito importantes que vocês têm que prestar atenção. Outra coisa, a preocupação com o layout e com o visual. Muito importante. Hoje em dia a gente vive num mundo muito visual. Não se faz mais textos grandes, que nem eu vejo em sites e blogs de aikidokas. Ninguém lê aqueles textos que eles fazem, tá? Ninguém lê. E outra, o linguajar do artista marcial não é um linguajar agradável, tá? Então, são os textos chatos. Eles não têm, né, a bagagem de um comunicador para entender como é que faz um texto legal. É um texto maçante, cansativo. Então, eles realmente, por isso que eles não conseguem ter muito sucesso, os marciais. Os aikidokas, então, são sites chatos. Chatos, porque assim, você percebe que eles estão vendendo o dojo. E isso não cola. As pessoas não gostam que venda um produto. Você pode vender o seu dojo, mas de uma maneira sutil. Sutil. Eles vendem, não, eles vendem mesmo, assim, sabe? É uma coisa chata mesmo. Você percebe que tá exagerado, né? Então, aí agora eu vi, inclusive no site, que elas pegam depoimentos, né, de mulheres. Tem um dojo de Aikido. Acho que pegaram até a ideia de mim, mas tudo bem. E elas pegam, né, depoimentos de mulheres, mas são mulheres de dojos. E de dojos associados ao dojo. Então, você percebe que eles estão vendendo, né? Eles estão vendendo dojo. Então, o depoimento das mulheres é combinado, sabe? Não cola, não cola, tá? Se uma pessoa que mais, né, que trabalha com comunicação, que tem feeling, ela percebe, né? Ela vai desconfiar, né, daqueles depoimentos. E só depoimento bom. Só a mulher falando, Aikidoka falando que é lindo, maravilhoso, no Aikido não tem machismo, elas são felizes, só puxando o saco do sensei. Só puxando o saco do sensei. Então, assim, é mentiroso, tá? Não cola. Um público mais inteligente que assistir aqueles depoimentos, aquele site deles, não vai comprar. Não vai. Fica bonitinho, mas não cola. Então, porque não pode ter uma cara de institucional. Seu canal, seu blog, seu site, eles não podem ter uma cara de institucional, de uma coisa paga por uma empresa, tá? E ele tem que ter uma cara mais informativa. O público não pode perceber que você está vendendo algum produto. Né? Por que o marketing muitas vezes não dá certo? O marketing ele não dá certo feito por marqueteiro. O marketing que dá certo é o feito pelo jornalista. Por quê? Porque nós, jornalistas, estamos acostumados a vender informação. Então, o que acontece? Quando a gente começa a estudar o marketing digital e o marketing de internet, a gente pega as ferramentas, né, que eles trabalham, né? Palavra-chave, todas aquelas ferramentas, e aí a gente une com o que a gente já conhece, que é vender uma informação. Então, fica muito fácil. É fácil pra gente fazer. Não é muito fácil, porque a gente gosta mais de vender informação mesmo. A gente não gosta de ficar vendendo produto, né? A gente não gosta. Então, você tem que lidar também com isso. Mas pra gente é fácil, por isso que a gente tem sucesso. E outra, o cliente, ele é diferente. Se você trabalha com cliente, você tem que trabalhar, cada cliente é um. As agências de publicidade e de marketing, elas fazem um trabalho massificado, por isso que não dá certo. Por isso que quando tem muita gente que... Tem alguns clientes meus que falam, olha, Priscila, eu trabalhei já com tanta agência, né, de comunicação, de marketing, não deu certo. Eu explico, não deu certo, porque eles fazem massificado, eles fazem um trabalho padronizado para todo mundo. Não vai dar certo, porque o trabalho tem que ser personalizado, de cliente para cliente. Você tem que entender o que o cliente quer. Você tem que entender o que o cliente espera de você. Você tem que entender quem é o cliente, do seu cliente, tá? Você tem que criar um diferencial, não pode ser igual.
né? Você não pode fazer um trabalho igual que você fez para outro cliente, fazer para o outro, mesmo que eles sejam da mesma área, do mesmo setor. Não pode, não dá. É um trabalho, tem que ser personalizado e diferenciado, tá? É isso. É que as pessoas têm mania de se meter a ser jornalista, entende? Não fica bom, tá? Infelizmente, jornalista é jornalista, a gente estudou, a gente trabalha com isso há anos, a gente tem o feeling, né? Outro dia eu vi até, né, um artista marcial aí, trabalha com, né, com essa parte digital, ele fez uma revista, a revista dele é legal, mas é o seguinte, você vai lendo as matérias são feitas por colunistas não são jornalistas, ele com vários profissionais, né, e os profissionais escrevem os textos. Textos são textos também cansativos, eles não são textos soltos, né? Porque o especialista, ele vai escrever como especialista, tá? Ele não tem o jeito para escrever, né, o texto. Então, eu falei para ele, olha, você deve colocar jornalista aí na tua revista para dar uma seriedade, mais profissionalismo, né? Porque você lê, a revista dele tá legal, assim, fisicamente, mas eu acho que falta seriedade e profissionalismo, né? Nos artigos, nas matérias, tá? Uma coisa é colunista, outra coisa é o jornalista escrevendo, tá? Você pode ter, mas você tem que ter um profissional de comunicação, um jornalista, tá? Não marketing, não pessoa do marketing. Pessoa do marketing não sabe fazer texto direito, tá? Realmente eles não sabem, né? Eles não têm a pegada de fazer uma entrevista, de fazer, não tem, né? A pessoa da publicidade não tem. Eles têm uma visão de vender um produto. Se eles fizerem, eles vão copiar de um jornalista, que é o que eu vi uma vez, que é o que eu vi uma mulher, uma Aikidoka, fazendo. Tem uma Aikidoka que está fazendo isso, né? Ela pegou ideias do meu blog e do meu site, ela está copiando. Ela é publicitária, ela não é jornalista, ela não tem. Você vê, entendeu? Que a entrevista dela é puxando o saco do sensei. É uma coisa institucionalizada, ela não tem crítica. O trabalho dela não tem crítica, não tem análise, porque ela não tem. Além dela não ter, porque ela é uma mulher elitizada e fora do, né? Me falaram que ela falou sobre machismo, eu não sei o que ela falou, deve ter sido bobagem, porque ela nunca, não é um tema dela, ela é machista, por que ela vai falar de machismo, né? Então, são coisas assim que você vê, por isso que não cola, não dá certo, tá? Então, isso são algumas dicas, tá, gente? Eu acho que tem que ser, primeira coisa é você ter um objetivo, ter um público, conhecer muito bem seu público, que ele gosta ou que ele não gosta, e, de preferência, contratar jornalistas para fazer, tá? Você pode até ter um colunista ou outro, mas o ideal é ter um jornalista, tá? Escrevendo, porque o jornalista sabe escrever melhor, ele faz uma apuração boa, né? Pega a informação como tem que ser pega, tá? Ele sabe vender o texto, ele vende o texto e não fica com cara de produto, tá? E fica sério, teu site fica mais sério, sabe? Não fica amador, né? O sensei escrevendo, tudo bem, é legal, mas fica amador o sensei escrevendo, tá? Fica. Então, assim, é isso, gente. Então, olha, agora, hoje em dia, a rede social não tem como não ter. Você tem que ter pelo menos um site, um blog, fazer alguns e-books. Fazer e-book é legal. Fazer e-book é legal, você atrai clientes, você atrai pessoas pro teu site. Mas eu, por exemplo, eu trabalho com orgânico, tá? Eu trabalho com orgânico, então o orgânico é mais difícil. O orgânico você tem que cativar as pessoas pelo conteúdo mesmo. Então você tem que produzir muito, tá? No mínimo 3 textos por dia, tá? Se for um site, um blog, no mínimo 3 textos por dia. E não pode ser texto parecido com os outros, não. Tem que ter um diferencial, tá? Então, é uma transpiração. Tem que produzir muito, é muita transpiração, são anos, não é assim de uma hora para outra. Você pode pagar. Se você pagar, é o seguinte, você vai conseguir, só que parou de pagar, né? Você perde. O orgânico não. O orgânico você consegue e fica. É muito mais, eu acho muito mais real, né? Se trabalhar com orgânico. Então, é isso, gente. A gente vai falar mais sobre isso. A gente vai falar mais sobre isso e eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né, com a comunicação, porque eu sou da comunicação e eu estou nas artes marciais, escrevendo de artes marciais. Então, é um outro olhar, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mandar questões para mim, sem dúvidas, né, podem mandar, eu respondo.
né? Na área de comunicação, dicas. Pode mandar, eu respondo, tá? Se o que eu puder ajudar, eu ajudo. Tá, gente? Então, até a próxima e boa semana para vocês.